e ajudar-vos. Então, esta noite eu quero partilhar-vos sobre No Topo do Monte, ou o subtema que eu quero sugerir-vos. Ele aparece ali, é uma igreja que é para todos. Não tem nada a ver com a igreja que eu pastorei, isso é apenas não tem nada a ver. É de facto, porque é de facto uma expressão que eu acredito nela, ok? Eu acredito mesmo nela. Muito da nossa partilha, ou da minha partilha aqui convosco, vai ser fruto também da experiência pessoal, naturalmente bíblica, e nós vamos também estar a olhar para alguns textos bíblicos, mas acima de tudo é muito mais prático, não é? A questão da igreja, de facto, ser envolvido, ou se envolver, ou se interessar com aqueles que ainda não são igreja. Só que, ao refletir sobre isso, a minha experiência, e provavelmente os vossos pastores terão a experiência deles, e alguns deles provavelmente até mais do que a minha, contudo acho que a minha não é inválida. A verdade é que eu tenho aprendido que, por muito esforço que nós façamos para alcançar os que estão fora, se nós não nos tornarmos intencionalmente uma igreja com o coração aberto, todas as nossas medidas, todos os nossos desafios, todos os nossos programas, todo o nosso investimento que nós façamos para fora, vai ter sempre um resultado menor, vamos dizer assim. Então eu quero encorajar-vos em simultâneo, muito falando, aparentemente parece que vamos estar só a falar para dentro, mas não, vocês vão perceber à medida que nós vamos estudando cada lição, vão perceber que o intuito será sempre, ao melhorarmos dentro, nós criamos condições para também poder receber os outros, ok? Se calhar o melhor exemplo é um exemplo duplo, a ver se eu não perco os exemplos, por isso é que eu não trago a minha mulher, porque ela já pescávamos já hoje, não comeces com os exemplos. Mas é um facto, quando Deus criou, antes de Deus criar Adão e Eva, Ele preparou tudo para os receber, foi ou não? Ele criou o mundo, mas depois o mundo é grande demais, então Deus pensou, bom, vou plantar um jardim para eles, e foi o que Deus fez. Gênesis 1 e 2 é isso que fala. Outro exemplo é nós pensarmos enquanto pais, os pais, aqui muita gente já foi pai, né? É pai, e sabe que isso é verdade. Nós não preparamos o quarto depois do bebê nascer. A partir do momento em que sabemos que a mamãe está grávida, que estamos grávidos, nós começamos imediatamente a sonhar, a projetar, a preparar tudo para quando a criança chegue, dentro das nossas possibilidades, não importa agora a qualidade, importa é nós preparamos antes de receber, certo? Então, antes do bebê ter consciência de alguma coisa, minhas filhas sabem lá já aquilo que eu já sofri, ainda elas não tinham nascido, eu sofria por causa delas, de amor, essas coisas todas que só um pai sabe o que é. Então, é para vocês enquadrar um pouco porque é que eu vou estar a falar tanto de igreja, e alguns temas parece que têm que ver com a igreja, mas não tem que ver com fora, tem tudo a ver. Se nós formos uma boa igreja, e vocês vão ver hoje já o tema desta noite já a seguir, vocês vão perceber que se nós cuidarmos bem uns dos outros, então nós vamos estar prontos para também podermos e habilitados para cuidar de outros. Ok? Então, só ler então os dois textos que eu quero trazer, Mateus 5,14 e Isaías 56,7, que dão-nos o tema, está bem? No topo do monte, ou uma igreja que é para todos. Não se pode esconder, disse Jesus, uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Claro que o contexto de Jesus é dizer que nós somos a luz do mundo, então o contexto de Jesus é uma referência. A cidade no topo do monte é como que uma referência, qualquer pessoa pode ver, a nível de acesso também, não está escondida. Está no topo do monte, é uma questão de subir aquele monte e chega lá. Cidade fala também de muito espaço, de espaço para muitas pessoas. Então Jesus, de facto, ele está a encerrar isso, ele está a falar para os discípulos, não propriamente para a igreja ainda, porque não havia igreja instituída, mas ele está a falar para os discípulos, a multidão se foi juntando a ele no Sermão do Monte, este é o contexto de Mateus 5, e é interessante pensar isso. Jesus está a falar para aquela gente toda, mas muito diretamente para os seus discípulos, está a dizer, vocês são a luz do mundo, vocês não vão ser, vocês já são, então não há como esconder aquilo que vocês são, a pessoa que vocês são, aquilo que são em mim. Claro que nós trazemos isso para nós, igreja. A igreja local, e é assim que eu vejo a Reviver Malveira, assim que nós vemos a nossa congregação lá na Pontinha. As nossas igrejas locais, elas têm que ser como estas cidades, edificadas no topo do monte, ou seja, não é uma coisa escondida, não é, independentemente da localização geográfica, a nossa casa fica literalmente na rua mais pequenina da Pontinha, num beco. Quem olha para aquilo diz, que coisa horrível, o pior sítio. Não é o pior sítio, porque a igreja está lá, se tornou o melhor sítio da Pontinha, ponto final, parágrafo. Alguém pode dizer o mesmo da igreja da Malva, está aqui encostada, quase nem se vê, não importa, mas a igreja está cá, sabe que a igreja existe, e não apenas casa, as pessoas existem. A luz, ela é importante em qualquer ponto, não importa. O segundo texto, Isaías 56,7.
é um dos meus textos preferidos e que deu de facto mote a este nome, Igreja para Todos. E esqueçam agora a igreja que eu pastorei, concentrem-se apenas na expressão em si, está bem? Porque eu creio que quando Jesus morreu, Ele morreu para todos, por todos. Quando Ele edificou a sua igreja e está a edificá-la ainda hoje até que Ele a venha buscar, a igreja tem que ser para todos, tem que ser inclusiva e não exclusiva de alguns. E o texto de Isaías é uma profecia, ele diz: porquanto a minha casa será chamada casa de oração, uma expressão que nós conhecemos, Jesus usou quando Ele teve que expulsar lá os vendilhões do templo, mas é interessante o que vem a seguir. Jesus não usa o que Isaías diz tudo, não é? Ele diz: porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus já estava a incluir, apesar dos judeus nunca terem entendido isso, desde os tempos mais remotos, a ideia no coração de Deus era que todas as pessoas, elas pudessem fazer parte da sua igreja. Talvez por essa razão Jesus disse, talvez não, tiro talvez, por essa razão Jesus disse em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não apenas pelo espaço que há, mas pela diversidade de espaço que há por causa de diferentes tipos de pessoas. Então, durante estas próximas quintas-feiras iremos abordar o tema uma igreja que é para todos, uma igreja que está, de facto, edificada no monte, no alto do monte, onde toda a gente não apenas a vê, mas pode ter acesso a ela. Eu quero que vocês, não sei se gostam de tomar notas ou não, e o pastor Armando vai-me perdoar fazer isto, mas eu acho que ele vai concordar comigo. Então, tirem notas, aproveitem, porque a gente estudar a Bíblia... Obrigado, Telma. A gente estudar a Bíblia sem tomar nota... Eu vou-vos garantir uma coisa, quando vocês saírem daqui, passado 10 minutos, vocês não se vão lembrar de nem metade daquilo que eu disse. Nem metade. Não sei o que digo, é os estudos, é os cientistas que chegaram a essa conclusão. Malta que já estudou sabe que é verdade. A gente não vai tomando uma notazinha, uma palavrinha, um versículozinho, daqui a nada a gente diz, foi tão bom, porque vocês vão sair daqui e vão dizer, foi tão bom, garanto-vos. Mas se nós não tomamos nota, nós vamos esquecer e nós vamos perder. Então, aproveitem e tomem nota. Então, durante estas quintas nós vamos falar acerca disto. Os dois textos que nós lemos apelam precisamente a isso, uma igreja que é para toda a gente. Por um lado, já era a intenção de Deus que a igreja viesse à luz e fosse o resultado de todas as pessoas do mundo que crescem em Cristo como Senhor e Salvador. Por outro lado, Jesus deixa evidente que os seus discípulos deveriam ser como luz no mundo, ou para o mundo. Uma das imagens que usa é da cidade, como nós vemos, edificada no alto do monte, à semelhança do local onde Jesus foi crucificado, à vista de todos. Interessante isso. E naturalmente de acesso e com lugar para toda a gente. O objetivo é compreendermos que sem intencionalidade e intensidade de nos tornarmos uma igreja sincera e realmente aberta para todos, corremos o sério risco de não nos amarmos uns aos outros como Ele ordenou. Eu sei que se calhar aqui não acontece, só acontece um bocadinho lá na nossa igreja. Mas nós precisamos dar atenção a estas coisas. Parecem pormenores, a gente sabe alguns textos de cor, mas ouçam, nós precisamos de pôr a palavra em prática. Obrigado pelo vosso amém. Nós não pusemos a palavra em prática, os resultados serão sempre escassos, está bem? Eu sei que vocês sabem isso, só não vos apetece dizer nada, eu já percebi. Ok. Então, nós vamos tratar sobre 4 temas específicos, eles vão aparecer aí. Hoje nós vamos falar, sobre uma igreja que tem prazer em si mesma, uma igreja que é para todos, é uma igreja que tem prazer em si mesma. E eu vou mostrar-vos qual é a implicação que isso tem com alcançar outras pessoas. De uma forma simples, resume-se já, não é? Se nós não tivermos prazer em nós próprios, em honrarmos o que temos, o que somos, como é que nós vamos atrair outras pessoas? Imagina o dono de um restaurante, ele é o primeiro a ir para a porta a dizer, não entrem que a comida não presta. Não entrem porque a cozinheira salga sempre a sopa demais. Imagina isso, alguém ia entrar ali, não, e no fim ele queixa-se, nunca ninguém vem ao meu restaurante. Então, é nessa base que nós vamos estar a falar esta noite. Uma igreja que tem prazer em si mesma, ok? Depois nós iremos falar sobre uma igreja que comunica. A comunicação é importantíssima, sempre foi. O nosso Deus é um Deus que comunica e comunica de diferentes formas, nós iremos depois ver isso. E Ele comunica não de diferentes formas para se armar ou para mostrar que tem capacidades de se comunicar em várias formas, mas Deus comunica-se de diferentes formas para que todas as pessoas possam entender o que está no coração de Deus. Deus não é fantástico por ser assim?
Eu acho que é. Depois nós iremos falar em terceiro lugar sobre uma igreja que abre espaço. Nós iremos falar sobre uma igreja que de facto, que é para todos, é uma igreja que tem que estar constantemente em remodelações. Não estou a falar de remodelações físicas, às vezes também é preciso, mas estou a falar de facto de remodelações na alma, nos relacionamentos, nos ministérios, na forma de estar, porque isso ajuda não só os de dentro a irem se encaixando nos lugares certos, como quem vem de fora, quem vem de novo, olha e diz, aqui há espaço para mim. Se a igreja não se dá ao trabalho de abrir espaço, quem chega esbarra-se na parede. Entendem a imagem que eu estou a passar? Diz, eu não caibo aqui. Vou dar exemplos, está bem? Ok, a equipa de louvor já está fechada, aquilo já tem músico, já tem cantor, já não cabe mais ninguém. Enfim, a ideia é exatamente a passar é o contrário. Apesar de, às vezes há gente que chega lá à nossa casa e diz muito isso. Aqui pessoas já não precisam de ninguém. Eu disse, não me lembro de ter dito isso. Mas já tem tanta gente a fazer isto, ou tem tanta gente a fazer aquilo. Sim, mas há sempre lugar para mais um. Uma igreja que abre espaço. Se a igreja não abrir espaço intencionalmente e não mostrar isso, é natural que as pessoas não se sintam confortáveis a quererem estar. Ou pelo menos a quererem ficar. Imagine, casa está cheia, entra gente pela primeira vez e malta da casa, ninguém se levanta para dar lugar. É um exemplo bem... Aqui não acontece, eu sei. Se a pessoa chega e diz, não, aqui já não tem lugar, aqui já não há lugar para mim. As igrejas é uma igreja que abre espaço. Não, está aqui lugar, senta aqui. Há lugar, sim senhora, para toda a gente. Nem que a gente mande umas cadeiras lá de cima cá para baixo, ou vá buscar lá dentro. Enfim, há sempre uma solução. Uma igreja que abre espaço. Aqui ninguém gosta deste tipo de material, de instrumento. Não, aqui a gente vamos fazer um esforço. Aqui vamos arranjar forma de... Não é criar uma manta de retalhos, mas de facto abrir espaço para que todas as pessoas se sintam em casa. Eu acho graça que há igrejas que põem isso, não é? Eu vou pregar algumas igrejas, Deus dá-me esse privilégio. Eu vou pregar igrejas que a primeira coisa que eles põem lá projetada é bem-vindo a casa. E eu vou ser franco, que eles não me estão a ouvir, eu sinto-me tudo menos em casa, num lugar onde ninguém me cumprimenta, onde ninguém me diz olá. Eu sou uma pessoa faladora, eu gosto de dar abracinhos, eu gosto de fazer sorriso, gosto de fazer piadolas, gosto de fazer... E chega a sítios onde ninguém me diz nada, ou ainda digo olá, boa noite, e ainda olham para mim tipo de lado, eu fico desconfortável. Se eu vou pregar e ninguém reage às minhas brincadeiras, eu fico... Então eu não estou em casa, eu estou no meio de uma assembleia qualquer, muito... Uau! Então, eu fico desconfortável. Se estou em casa, estamos em casa. Não vale a pena dizer, a minha igreja é como se estivesse em casa. E a pessoa chega cá, não pode falar alto, não pode rir alto, não pode fazer nada, porque... Então não estou em casa, então... Okay. Alguém percebe do que eu estou a falar, sim? Uma igreja que abre espaço. E em último lugar, nós vamos falar sobre uma igreja que avança para o futuro. Eu sei que vocês não precisam disso, mas é apenas, a gente vai ver isso depois de uma perspectiva bíblica. Uma igreja que alcança outros, uma igreja que é para todos, é uma igreja que está mais focada no futuro do que no passado. Está mais focada nas gerações mais novas, e não apenas de idade, mas daqueles que ainda não foram alcançados, do que naqueles que já foram alcançados. Uma igreja que está a projetar para a frente. Já não compramos nada a pensar no ontem, compramos a pensar no que há de vir. Faz sentido? Isto ajuda... Eu sei que... o que é que tem a ver com alcançar a gente? Tem a ver... Quem nos vê de fora... E nós vamos falar sobre isso na questão da comunicação. Quem nos vê de fora está a ler-nos mais do que aquilo que a gente pensa. Muito mais do que aquilo que a gente pensa. Não, eu não me quero perder, porque eu tenho tudo na minha cabeça já, preciso pregar sobre tudo já hoje, não era? Para não vir cá mais, queriam. Não. Agora tenho que vir cá mais vezes. Então, nós vamos estar a falar sobre essas coisas. Espero ajudar, espero elucidar, enfim, espero ser bênção também para a vossa vida. Então, o que iremos abordar aqui e ensinar ao longo destas sessões é fruto da experiência que eu próprio, com a minha família e a igreja ali, nós temos estado a viver. Ou seja, não é uma teoria apenas em que a gente chega aqui e faz um estudo bíblico. Há outros homens e mulheres de Deus que são fantásticos nisso, e essa é a área deles. Eu gosto de estudar a Bíblia com muito base naquilo que tenho estado a viver e a experimentar. O que eu acho também é bom, ajuda, é experiência. Então é acerca de alguma coisa, de um preço que nós temos estado a pagar também. Então, tudo aquilo que nós temos estado a aprender, de alguma maneira vou estar a trazer também para os irmãos e partilhar convosco. Deixem-me passar à frente da minha introdução para não demorar mais com ela, mas eu queria só focar aqui duas palavras. Aliás, uma frase que vai aparecer aí que é: quando nós somos a igreja que está no topo do monte, ou seja, uma igreja que se torna visível, que quer ser visível para fora, nós precisamos de aprender a amar, não só como Deus ama, mas aprender a amar o que Deus ama.
Eu sei que isto parece clichê, mas ouçam, não é possível nós conseguirmos alcançar pessoas se nós não as amarmos como Deus ama. E não amarmos o que Deus ama. Certo? Eu espero que isto faça sentido na vossa alma. E há duas palavras só que eu quero acrescentar aí para fechar aqui a introdução, e já comi muito tempo, que são as palavras intencionalidade e intensidade. São duas palavras que eu uso muitas vezes quando prego, tanto se vocês ouvirem de vez em quando, não, ele está a ser chato com a palavra. Não, eu uso-as mesmo de propósito para a minha vida e estou a tentar passá-las à malta da nossa igreja. Estamos a discipular dessa maneira. Eu não consigo ver a vida cristã de outra maneira a não ser com estas duas palavras em conjunto. Temos que ser intencionais e temos que ser intensos. Intencionais tem que ver com isso. Tudo o que eu faço é para chegar àquele alvo. Eu não vou permitir distrações na minha vida. Estamos a falar para a igreja, uma igreja que quer estar no topo do monte, quer ser visível, que quer alcançar pessoas para Cristo, uma igreja que quer ser para todos. Então nós temos que ser intencionais. Nós não podemos mais escolher coisas e fazer coisas para nosso próprio usufruto, pelo nosso gosto pessoal. Nós queremos fazer coisas, falando de fazer coisas, com o objetivo de alcançar pessoas. Eu tenho que ser intencional. Então, a forma como eu me visto, a forma como eu comunico, a forma como eu falo, aliás, todas as coisas que nós vamos estar aqui a falar, todas elas têm que ser intencionais. Eu não posso dizer, eu quero ganhar jovens, permitam-me por favor, eu quero ganhar jovens para Jesus, mas depois eu não me visto como eles, eu não falo como eles, eu não falo com eles. Eu não estou a ser intencional. Eu digo que quero alcançá-los, mas depois toda a minha forma de viver é exatamente ao contrário. É só apenas a dar um exemplo. Faz sentido, não faz? Aí nós dizemos, eu quero perder peso, mas depois eu faço tudo ao contrário. E agora foi um silêncio. Só tu, Senhor, só tu. Eu não. Eu quero. Temos que ser intencionais. Intenso, ou seja, temos que ser. Se é isto que eu vou fazer, é nisto que eu vou investir o meu tempo, os meus recursos, as minhas energias. É para aqui que tudo se vai estar apontado. Se nós começamos a apontar para todos os lados, nós vamos gastar tempo, recursos, forças e nunca vamos chegar a lado nenhum. Então, eu acredito muito como igreja local, igreja que está no topo do monte, uma igreja que quer ser visível para fora, uma igreja que quer alcançar pessoas para Cristo, tem que ser muito intencional e tem que ser muito intensa. E termino esta parte a dizer o seguinte, porquê? Porque a vinda de Jesus, eu ainda acredito nisso, eu creio que vocês também acreditam, a vinda de Jesus está próxima. E Ele não vem buscar uma igreja distraída, nem uma igreja que é fria, mas uma igreja que é intencional e uma igreja que é quente, intensa. Uma igreja que está mesmo focada, falha, tem fragilidades, tem fraquezas, erra, mas arrisca e continua a avançar no propósito firme naquilo que está a fazer. Então espero sinceramente abençoar-vos ao longo destes dias e desafiar-vos, acima de tudo desafiar-vos a refletir. Então vamos juntos nesta noite tentar ser mesmo breve, aí já foi metade. Ok, não tem mal. Eu vou tentar sem acelerar partilhar aquilo que quero partilhar convosco. Então hoje quero falar sobre uma igreja que tem prazer em si mesma. O texto que eu escolhi é conhecido, então rapidamente nós vamos lê-lo, Efésios 5, 25 a 27, que diz: maridos, ame cada um a sua esposa. Amém. Glória a Deus. A parte que nos interessa hoje é apenas esta, sublinhem. Como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Nem vou ler mais, que é para vocês não estarem a chatear com esta do maridos amem a esposa e bababá, essas conversas. Ok. A expressão que eu quero destacar aqui, porque é este tipo de amor que Paulo está aqui a trazer, é a forma como o marido deve amar a esposa. Qual é o padrão? Como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Agora, esqueçam o marido, esqueçam a esposa e bora voltar para a igreja. Agora, o ensino é para nós. A dinâmica é para nós também. Vamos alcançar pessoas, ou vamos ser uma igreja mais madura. Enfim, as duas coisas devem estar em paralelo. Nós precisamos de ser uma igreja que cresce em maturidade, não continuando a ser meninos inconstantes, mas a sermos homens e mulheres de Deus, porque é a única forma de nós alcançarmos outras pessoas.
Ouçam, esta não está nos apontamentos, a ver se eu não perco, mas ouçam, se a igreja não amadurece, os crentes não amadurecem, os filhos que nós vamos gerar vão ser exatamente iguais. Se nós formos, perdoem-me as expressões, se nós formos raquíticos na fé, na forma de nós lidarmos com Deus, na forma de nós nos relacionarmos, se nós formos mesquinhos nas formas de nós nos relacionarmos uns com os outros, é isso que nós vamos gerar. Aliás, corremos um sério risco de nos tornar até estéreis. É de nós não alcançar. Às vezes nós perguntamos porquê é que a igreja não cresce? Porque muitas igrejas, não é o caso da vossa nem da nossa, Pau. Não, eu sei que é verdade, tem-se feito um esforço enorme para nós acompanharmos, sim ou não, as pessoas da nossa era, enfim, vocês sabem. Mas eu conheço muitos sítios que não há um mínimo de esforço. E eles perguntam, pastor, porquê que não se alcança pessoas, porquê é que as pessoas não vêm? Eu não digo porque não tenho coragem, mas digo para dentro, para mim, para o Espírito. Se os de dentro não querem vir, quanto mais os de fora. Se as pessoas de dentro passam a vida a falar mal, não é aqui não, é só lá alguns. O Senhor tem-me revelado. Não, louvado seja, lá, posso garantir-vos uma coisa, dá uns 5 anos para cá, louvado seja, nós ensinámos a igreja sempre, nós vamos ser uma igreja que não vai falar mal uns dos outros. Nós não vamos alimentar a murmuração. Não podemos impedir os murmuradores, mas podemos impedir que a murmuração se propague. É só ouvir uma vez e fechar a boca. Fechou a torneira. Fala para aí, fala para a parede. Podes falar à vontade. Não estou a ouvir nada. E se algumas pessoas repetem... Nós ensinámos isso, fomos muito duros, do púlpito para baixo. Vamos acabar com este tipo de cultura. Vamos criar uma nova cultura, uma cultura não de bajulação, mas uma cultura de honra. Eu vou falar sobre isso, espero eu, ainda hoje. Nós precisamos desenvolver uma cultura onde nós nos elogiamos, onde nós nos honramos, onde nós conhecemos onde somos melhores e onde somos piores. Isso não tem problema nenhum. Você diz, mas Daniel, o que é que isso tem a ver com alcançar pessoas? As pessoas leem-nos. As pessoas percebem tão bem como nós, quando vamos a uma igreja, quando vamos a um estabelecimento e nós entramos lá e topamos logo à légua se o empregado é simpático ou é antipático. Se aquela malta se dá bem ou se dá mal. Verdade ou não? Há uma pastelaria na nossa zona que é muito interessante. Agora a patroa não costuma estar lá. Mas quando a patroa está lá, as empregadas estão, é tudo sorriso. A senhora vai lá para dentro, pumba, começam logo a cortar. E diz, coitada da senhora. E a gente está-se a rir, mas infelizmente há muitas igrejas que têm este tipo, infelizmente, eu repito, têm este tipo de postura de não se conseguirem controlar e não conseguirem aprender a amar-se e a aceitar-se como Cristo nos amou e nos aceita ainda hoje, tal e qual como nós somos. Daí este primeiro texto, apenas para ficar bem claro, este é o padrão. Como é que a igreja se tem que amar? Como Cristo nos amou a nós. E como é que Ele nos amou? Deu a vida. Eu dar a vida. Se nós não somos capazes de dar a vida uns pelos outros que aqui estamos, como é que nós vamos dizer, como é que nós vamos alcançar outros? Agora imagina que isso altera de facto. As pessoas chegam a esta casa e encontram gente que de facto tem dado a vida uns pelos outros. Consegue amar, consegue olhar olhos nos olhos, com muito mais facilidade. Porquê é que a gente acha, porquê é que Jesus teria uma arte tão... O que é que Jesus tinha que a gente não tinha? Ele diz que parece que atraía os pecadores. Os piorzinhos do seu tempo andavam com ele, tinham prazer em estar com ele, porque também Jesus fazia questão de fazer isso com eles. E mais, não sei se a gente agora fosse perder aqui tema, não vamos, fiquem descansados. Pensar nos discípulos de Jesus, cada tiro, cada melro. Mas a verdade é que diz a Bíblia que Jesus teve uma noite a orar, a pedir ao Pai instruções para escolher os discípulos. Eu provavelmente, mesmo depois de estar uma noite a orar e a ouvir a voz do Senhor, eu provavelmente não escolhia quase nenhum deles, mas Jesus foi mais obediente do que eu e escolheu-os todos. Provavelmente, ouçam, provavelmente até isso foi razão para que as pessoas à volta se ligassem a Cristo. Eles olhavam para os discípulos mais chegados a Jesus e diziam, puxa, cada cromo, mas Ele aceita-os. Ele senta-se à mesa com eles. Ele ama-os, Ele ensina-os. Então qual é a imagem que isto passa para fora? Bom, se eles podem, eu também posso. Se Judas, que desviava da bolsa, ele podia sentar-se à mesa com Cristo, então qualquer outra pessoa, alguém percebe do que eu estou a falar? Então nós precisamos ter esta percepção e ter este desejo também uns para com os outros.
voltarmos para nós próprios e pensarmos e aprendermos em como ser igreja, não é fecharmos em nós próprios, é melhorarmos para receber outros. Então, nesta noite eu quero incentivar-vos por aí. Acho que vai aparecer aí uma frase daquelas boas. Lembrem-se de uma coisa, igreja. A melhor ou pior publicidade desta casa são vocês mesmos. Não é o louvor, ok, pode ser. Não é o pregador, também pode ajudar. Mas no fim das contas, as pessoas vão esquecer as músicas, cantar e a pregação que ouviram, mas não vão desligar-se das pessoas a quem se conseguiram ligar. Certo? Então tenham prazer em ser uma igreja e tenham prazer uns nos outros. Dos maiores segredos para nós alcançarmos pessoas é nós sermos uma igreja que, de facto, mais do que dizer nós amamos os perdidos. A gente até pode dizer eu amo os perdidos, mas se eu não amo os de casa, é bíblico também, não é? A gente querer cuidar dos de fora, mas é bíblico que nós começamos a cuidar primeiro pelos da família da fé. Então nós precisamos de ter primeiro este marketing, deixem passar a palavra, interna, em que as pessoas percebem, ok, não, ali de facto as pessoas gostam, ali as pessoas respeitam-se, ninguém é perfeito, o pastor não é perfeito, mas puxa, eles honram o pastor. A malta ali não são os melhores músicos e cantores, mas eles estão sempre ali a puxar por ele. Uau, eu quero fazer parte de uma comunidade assim. Eu não quero fazer parte de uma comunidade, imagina, sou alguém de fora, eu não quero fazer parte de uma comunidade em que as pessoas não têm prazer, não falam umas com as outras, não conhecem nada umas das outras. Eu desatino com isso na nossa comunidade, evidentemente, de ir crescendo e tendo mais pessoas. Eu digo, a gente tem que fazer um esforço, é verdade que isto agora com as máscaras e com a pandemia, mas graças a Deus está a melhorar. Eu disse, a gente tem que ir conversando uns com os outros, a gente tem que ir metendo, como não conhece, pergunta o nome. Troquem contactos. Não acho bem, não acho normal numa igreja, independentemente do número de gente que tenha, que não haja uma estrutura de forma a que as pessoas se conheçam. Só isso não é ser igreja. Obrigado pelo vosso amém. É duro, eu sabia que vinha. Quinta-feira já não venho. Mande depois o vídeo. Jesus disse que quem não é por ele é contra ele. E disse mais que quem não ajunta com ele espalha. Foi Jesus que disse, certo? Mateus 12. E isto aplica-se também à vida das igrejas locais. Ou nós estamos juntos e vestimos a camisola, ou então inconscientemente ou não, nós vamos estar uns contra os outros. Mas quando eu não concordo eu tenho que dizer. Às vezes é melhor a gente ficar calado. Se a gente não vai acrescentar nada, se a gente não vai melhorar nada, se a gente não vai trazer paz, a gente só vai agitar o barco. Outra vez o silêncio. Caramba. Cala a boca, rapaz. Mas eu dou os meus dízimos, tenho o meu direito. O direito e o esquerdo. Ninguém me encomendou nada, ok? Mas ouçam, mas não faz sentido, não é assim que às vezes nós vamos vivendo. Mas depois admiramos, pastor, mas não é ninguém novo. Ouçam, as pessoas de fora, tal e qual, eu repito, não quero ser chato, mas é um facto, tal e qual como nós vamos à casa de alguém, nós vamos a algum sítio, a primeira coisa que a gente vê é o que é que está ali que é bué da caro e o que é que está ali fora do lugar. O que é que a pessoa não arrumou? O que é que a pessoa não limpou? Ok, sou o único, está bom, confesso. O mesmo acontece com as pessoas quando vêm aqui, o mesmo acontece quando as pessoas estão a abordar com um cristão. Eles estão a ver o melhor, mas eles também estão a ver o pior. E também a Bíblia, Paulo ensina-nos que nós devemos viver de tal maneira que os outros não tenham nada a apontar-nos. E se apontarem, que seja mentira. Mas sabem como é que os crentes do século XXI eles vivem? Quer saber? Vivemos com a mesma filosofia do mundo, que é cada um sabe de si. Isso não é verdade. Igreja não é cada um sabe de si. Igreja é somos um. Vou repetir para ver se o homem é um bocadinho mais forte, que isso aquece, ajuda a aquecer, a sério. Igreja não é cada um por si. Igreja é somos um, no melhor e no pior. E quando nós decidimos viver assim, porque é uma decisão, é como amar. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão, é uma atitude. Eu decido amar. Mas ele tem defeitos. Cala a boca que tu também tens. O que nos impede de amar nunca vai ser os defeitos dos outros, vai ser a nossa própria vontade. Então decida amar a tua igreja local. E as pessoas vão perceber isso.
Tem que andar para a frente, não é? Jesus. Então, há uns tempos atrás, eu comecei a olhar para a palavra e descobri alguma coisa que achei interessante, e vai aparecer aí, que se chama juntos no mesmo lugar. Quando Jesus morreu, vocês conhecem a história, penso eu, diz que os discípulos, eles dispersaram, certo? Alguns deles, não todos, porque inclusive o Tomé não estava lá na primeira vez que Jesus aparece, portanto nem todos se juntaram, mas dá-nos a sensação que à medida que os discípulos foram ouvindo que Jesus estava vivo, certo? Eles começaram a juntar-se num lugar. No lugar onde Jesus, o tal lugar que depois então estava fechado, no lugar, quando nós lemos os Evangelhos de João e alguns pedaços dos outros Evangelhos, nós vamos perceber isso. Jesus não aparece logo aos seus discípulos, ele vai aparecendo a outros, aparece primeiro a Maria Madalena, lembram-se? E é ela que vai levar o recado, enfim. Então não aparece logo aos 12, mas quando nós vemos a cronologia, parece-nos que Jesus ele vai aparecendo a outros discípulos e só então se apresenta aos seus discípulos, não apenas aos 12, os de Emaús também depois aparecem no mesmo lugar. Então parece-nos que Jesus vai ali aparecendo aleatoriamente, Pedro e os outros vão percebendo, afinal se calhar isto é mesmo verdade. E eles começam a juntar-se. E num desses belos dias em que eles estão juntos, diz que Jesus então entra sem abrir a porta e diz paz seja, lembram-se disso? Paz seja convosco. Isto não acontece uma vez, acontece duas vezes, na segunda vez já lá está o belo do Tomé. Então, isto só para montar aquilo que eu quero partilhar agora de uma forma muito breve e nós agarrarmos a visão do mesmo lugar, da igreja, de termos prazer na nossa igreja, porque isso vai ser um bilhete, o nosso bilhete postal, para as outras pessoas poderem nos conhecer. Não uma igreja de conflitos, mas é normal haver conflitos. É normal haver conflitos onde uma igreja mal resolvida. Uma igreja saudável, uma igreja do Espírito, não tem conflitos. Sabem porquê? Quando eu tenho algum conflito no meu coração, eu não deixo que ele se torne um problema para o meu irmão. Eu vou resolver as coisas, eu vou tratar das coisas, na paz. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Não com a igreja, mas comigo. Se eu não estou bem com alguma coisa, o espírito tem que ser o mesmo. Eu tenho que falar, olha, pastor, eu preciso falar, eu não estou bem. Uma atitude tão boa, não é? Não está, mas então, vamos almoçar, vamos lá resolver isto. E no dia a seguir já está ok. Não há conflitos. Nós precisamos nos tornar uma igreja que ama o mesmo lugar, que sabe o que é estar no mesmo lugar. E o lugar aqui não tem que ver com o lugar físico, mas tem que ver com o prazer de facto de estarmos juntos. Então deixem montar a história rapidamente e nós chegamos lá. Então os discípulos começam a juntar-se, até que Jesus aparece no meio deles. Mas nós vamos encontrar provavelmente o mesmo lugar em Atos 1, não sei se vocês conhecem a história. Jesus sobe ao céu e diz que eles estão no primeiro andar, num determinado aposento, no lugar onde eles vão ficar em oração, certo? Lembram-se? Cerca de 120, até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Provavelmente é o mesmo lugar que estava alugado. Quem sabe, se calhar era o mesmo lugar até onde foi a última ceia, mas isto não há certezas. Mas não importa. O que é importante destacar aqui é, os discípulos perceberam uma coisa, eles precisavam de estar juntos, à espera que Jesus viesse ter com eles. O Jesus que ressuscitou. Até aqui faz sentido? E eles começaram a juntar-se sempre com a expectativa. Nós vamos estar juntos e o nosso mestre ele vai aparecer. E é um facto, sempre que eles se juntavam no mesmo lugar, diz-nos os Evangelhos, Jesus aparecia no meio deles. Mas depois de Jesus subir ao céu, parece-nos que os discípulos aprenderam a estratégia. Nós temos de estar juntos, agora não mais para esperar Jesus Cristo ressurreto, mas para esperar a promessa do Pai. E os discípulos começam a estar juntos. Pelo menos cerca de 10 dias eles estiveram, se calhar não ali interruptamente, mas eles iam estando sempre no mesmo lugar, até que no dia de Pentecostes, e se vocês forem ler Atos 2, eu estou a saltar textos, se calhar eles até estão aí por causa do tempo, mas Atos 2 vai dizer que no dia de Pentecostes eles estavam reunidos no mesmo lugar, e esta é a palavra-chave. Porque a partir daqui, nós vamos encontrar várias vezes no livro de Atos, os discípulos, a igreja a crescer, mas sempre a procurarem um lugar para estarem juntos. Para estarem juntos. Fosse no Pórtico de Salomão, fosse nas casas, fosse nas ruas, fosse em algum lugar, fosse na casa de algum dos irmãos. Lembram-se quando Pedro foi preso e depois um anjo o veio libertar? Para onde é que Pedro foi? Não foi para a casa dele. Diz que foi para a casa onde os irmãos estavam juntos em oração. Juntos em oração. Então de repente parece-nos a nós, e deixem-me abreviar aqui porque o tempo já foi, parece-nos a nós que a igreja percebeu rapidamente que era importante estarem juntos no mesmo lugar.
Porque sempre que estavam juntos no mesmo lugar, alguma coisa de Deus acontecia. Atos 4, no final, depois de Pedro e João serem ameaçados, diz que a igreja se juntou a orar por eles. E no final diz que o lugar onde eles estavam reunidos, olha, até está a apitar, eu disse que era coisa. Diz que o lugar tremeu onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo novamente. Então a partir daqui nós vamos percebendo isso, até chegamos a Hebreus, era o último texto, mas eu já não o vou ler porque já passei o meu tempo. Hebreus vai nos dizer que nós precisamos nos ajudar uns aos outros para não deixarmos nos congregar. O princípio é o mesmo. A questão não é de se faltar alguma reunião, a questão é mesmo de estarmos juntos sempre que é possível, porque nós temos que aprender a ter prazer uns nos outros. Eu não vou ter tempo de explorar todo o tema, mas parece-nos então que a igreja aprende que quando eles estavam juntos, Deus se manifestava. Mas é interessante que depois Atos 5 vai dizer que não apenas eles aprenderam que quando estavam juntos no mesmo lugar, Deus se apresentava no meio deles, como as multidões concorriam para estarem onde estava a igreja. O texto bíblico vai nos dizer, perdoem-me eu estar a parafrasear, depois posso-vos dar os textos todos a sério, mas é interessante que o texto diz que alguns de Jerusalém não queriam mais se juntar à igreja, mas depois parece uma contradição, mas diz que a igreja crescia em número e gente de outras cidades à volta de Jerusalém vinham em multidão, trazendo os seus doentes, por exemplo, para que fossem também curados. Então, a igreja percebeu que o fator de estarem juntos, unidos, não apenas no espírito, como alguns crentes, não é? Alguns que depois vão ver isto à posterior, depois vão ouvir. Os crentes que estão, não, pastor, eu não estive lá, mas em espírito eu estive. Olha, então obrigadinho. Próxima vez que precisares de ajuda, eu também te vou ajudar em espírito. A igreja aprendeu, e é isso que eu quero, se calhar, o mais importante nós retemos aqui hoje. A igreja aprendeu de que mais de estar junto em espírito era estar junto presencialmente. Eu vou-te dizer uma coisa, eu amo as vossas orações e nós somos muito todos sustentados pelas orações uns dos outros. Logo, não posso desprezar as orações, mas eu gosto tanto das orações ou mais ainda de um valente abraço. Me sentar à mesa com vocês e a gente poder conversar, rir, partilhar vida. Porque orarmos uns pelos outros é uma coisa, mas nós nos sentarmos à mesa, estou a usar aqui a mesa apenas ser uma coisa física, é totalmente diferente. E nós precisamos disso, a igreja precisa disso. Se nós queremos alcançar, se nós queremos ser a igreja que está no topo do monte, que é visível e se torna visível e relevante para a vida de alguém, nós precisamos ser uma igreja que tem prazer em si mesma. E uma igreja que tem prazer em si mesma é uma igreja que sabe estar no mesmo lugar. Sabe o que é essa ideia. E deixem-me terminar então agora assim. O mesmo lugar é a ideia de Deus. Há pouco eu citei, mas foi de propósito e vou lembrar outra vez. Quando Deus criou o mundo, Ele criou não apenas um mundo enorme. Ele criou um lugar onde se encontrar com Adão e Eva. Lembram-se? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o lugar onde Deus se encontrava com eles. Andando para a frente encontramos Moisés. Quando Moisés é instruído pelo Senhor de tantas coisas, há uma que é extraordinária e principal. A construção do tabernáculo, que representava a presença de Deus, devia ser colocado no meio do povo. O povo, as tribos deveriam estar em tipo círculo, à volta, em que a presença de Deus era o centro e era para onde toda a gente convergia. Anos mais tarde, vocês sabem, Davi torna-se rei. E Davi não tem possibilidade. Aliás, ele nem sonha levantar. Ele queria levantar uma casa para o Senhor, mas não era necessário. Davi então tem uma outra ideia. Manda trazer a arca que estava fora de Jerusalém e manda fazer uma tenda sem divisões, mas onde toda a gente podia entrar agora. Até estrangeiros podiam entrar lá dentro. Toda a gente podia cultuar a Deus dentro daquela tenda. Amós, anos mais tarde, vai profetizar que a tenda de Davi, não a tenda em si, os panos, mas a ideia, o conceito, seria restaurado anos mais à frente. E é Tiago que em Atos 15 vai concordar com Amós e vai dizer aquilo que Deus está a fazer agora. A igreja é a tenda de Davi a ser restaurada. Um lugar que é para todas as pessoas estarem juntas. Então a igreja local tem que ser isso, o lugar onde eu tenho prazer, o lugar que é mais do que um endereço, o lugar em que eu tenho de facto prazer em vir ver os meus irmãos, em vir cantar com quem canta, aplaudir, sim, aplaudir quem está a fazer. A gente sempre tem o cuidado, dá um aplauso, mas é para Jesus. Porquê? Qual é o problema de eu aplaudir se alguém de facto merece? Pelo disso nós temos de dar honra a quem honra. Qual é o problema? Pois alguém se vai envaidecer, não vai nada, nós somos uma família, se alguém se envaidecer leva um carolo. Qual é o problema?
Se nós queremos ser uma igreja que atrai pessoas, nós temos de ser uma igreja que realmente se ama assim dentro das portas. Se nós conseguimos ser essa igreja que tem prazer, que tem gosto, então qualquer outra pessoa vai ter também gosto e prazer em conhecer e estar. Então, defendam este lugar. E este lugar é mais do que paredes, porque hoje estão aqui. Amanhã a visão dos vossos pastores e líderes pode ser ir para outro lugar qualquer. Mas esta casa está boa. Mas Deus pode dizer que não está. Nunca permitam que paredes, coisas, se tornem mais importantes do que as pessoas. No dia em que as coisas forem mais importantes do que as pessoas, vocês deixaram de ser uma igreja. Pessoas são sempre mais importantes. Posso usar assim, palavras assim mais minhas, livres? Que se lixa a cor das cadeiras, a cor que põe no palco, eu não quero saber disso. Claro que eu tenho o meu gosto pessoal, claro que tenho. Mas para mim mais importante do que a cor que põe nas cadeiras, ainda que eu gosto. Louvado seja Deus. Quer saber se isto é cinzento, se é preto, se é azul, se querem pôr branco outra vez. Me interessa mesmo é as pessoas. Isso é que me interessa. Se as pessoas estão cá, se as pessoas não estão cá. Então, aprendam a discutir por aquilo que vale a pena. E esta é a primeira nossa lição. Sejam uma igreja que tem prazer em si mesma. Não tenham problemas em dizer, pastor é o melhor pastor do mundo. Qual é o problema de dizer isso? Porque não sinto. Coisas que a gente não faz por sentimentos, queridos. E elogiar os outros não é uma questão de sentimentos, é uma questão de verdade, é uma questão de semear. Quando a malta acaba de cantar, deu-nos um abraço e hoje o louvor foi estridente. Mas, olha, é tão bom ver-vos aí. Quem percebe do que eu estou a falar? Ouçam, pratiquem, sejam generosos, honrem-se. Bíblico, honrem-se preferencialmente uns aos outros. Quando nós começamos a fazer isto, é sementes, queridos, é sementes. Gente que está de fora vai apreciar isto, porque isto cria um ambiente e uma atmosfera que qualquer pessoa quer fazer parte. Deixem-me, agora sim, vou fechar e peço perdão desde já pelos minutos a mais. Uma igreja saudável, uma igreja que tem prazer em si mesma, uma igreja que se honra de propósito. Não anda à procura de coisas para elogiar. Não é preciso muita coisa, é só dizer, esse casaquinho hoje, irmã Natália. Senhora, bonito, pá. Qual é o problema de dizer isto? Não sabe bem eu vir a um sítio, depois de uma semana de trabalho, ou depois de stress disto ou daquilo, chegar a um lugar onde eu sei que ninguém me vai chatear porque a camisa está de fora ou está por dentro. Mas não podias ter aprumado. Opá, não me chateias, eu já chateado, já eu venho. Não é bom a gente chegar a um lugar e dizer assim, dá cá um abraço. Quer lá saber da roupa que tu trazes ou do penteado que tu trazes? O que importa é que tu estás aqui. Eu celebro a tua vida, eu celebro a tua presença aqui. Por favor, não faltes mais. Então, naturalmente, quando a igreja se torna saudável, um corpo saudável sempre cresce. Se a igreja não cresce é porque alguma coisa está errada e não é do lado de fora. Eu disse-vos no princípio, e é com isto que eu fecho, foi esta a reflexão que eu fiz alguns anos atrás e por isso nós mudámos. Estava nos apontamentos. A forma como eu visto, a forma como eu falo é intencional. Um momento da minha vida eu fiz uma viragem. Aliás, alguns de vocês que já não sabem, mas essa viragem aconteceu aqui há muitos anos atrás. Pregar neste púlpito, quando eu disse, as minhas filhas eram pequeninas e eu disse, eu quero ser um pastor e que Deus me ajude a edificar uma igreja que as minhas filhas, quando forem adolescentes, que são agora, elas tenham prazer em frequentar, em estar, em participar, em envolverem-se. Eu profetizei isso aqui e eu pensei que estava a falar para vocês e afinal, quando estava a preparar as mensagens, estava a pensar, não, afinal aquilo foi para mim. Tão bonito como Deus faz as coisas, não é? Então, de repente, eu fiz um clique na minha forma de estar. Não, vocês não têm que mudar nada, por favor, que Deus nos dirija. Entendam, só estou a partilhar agora para fechar o meu testemunho. Então eu decidi, eu não tenho nada contra gravatas ou isto, não tenho nada, mas eu percebi que se eu queria alcançar um determinado tipo de pessoas, se eu queria passar um determinado tipo de mensagem, se eu queria comunicar, que vai ser a próxima mensagem, se eu queria comunicar de alguma maneira para as pessoas, eu precisava de me tornar na mensagem. Eu não podia dizer que a minha igreja era descontraída se eu ia amarrado até ao pescoço. Se eu não podia falar à vontade, se eu não podia ser eu no púlpito. Então quem me conhece sabe que a forma como eu brinco, falo no púlpito é exatamente a mesma coisa se eu estiver lá de fora, se eu estiver no café. Eu sou a mesma pessoa. E isto mudou-me não apenas a mim, como ajudou as pessoas que começaram a vir à igreja. As pessoas começaram a mudar a mentalidade, começaram a perceber, ok, a igreja não tem que ver só comigo, a igreja tem que ver com eu alcançar outros. Então eu preciso de passar alguma mensagem para outros. Mas de facto começámos aqui onde nós estamos esta noite. Tenham prazer em vocês mesmos.
Honrem-nos, honrem os vossos pastores, somos nós, mas eu disse lá isso, honrem os vossos pastores. Apreciem os líderes dos departamentos, aplaudam quem se esforça, recompensem quem chega sempre primeiro e deem nas orelhas de quem se atrasa sempre. Sejam mesmo uma casa, porque as pessoas que entram apercebem-se disto e começam a beber deste mesmo ambiente e espírito. Ok? Eu não disse tudo, mas a gente depois com calma, eu vou repetindo algumas coisas para não esquecer. Vamos só orar, pode ser nesta noite. Pai, nesta noite queremos agradecer-te a tua graça, agradecer seres bom para nós não somos merecedores de nada, mas só temos de dizer-te obrigado. Deus, a minha oração nesta noite, a nossa oração nesta noite, é para que de facto nos ajudes a ser uma igreja que tem prazer nela mesma, no sentido de uma igreja local, de ser família, uma igreja que se cura a si mesma, que se honra, que escolhe este lugar para ser o seu lugar, o lugar onde se encontra contigo, mas o lugar onde vai receber pessoas. Então ajuda-nos, Deus, por favor, a abrir a nossa mente, o nosso coração, para sermos curados e curarmos, para sermos pessoas que de facto de afetos, pessoas que abraçam e que se deixam abraçar, pessoas que têm prazer mesmo nos irmãos na fé, nesta casa, para que isso transpire para fora e outros tenham o desejo de fazer parte de uma comunidade saudável, que se ama, que se honra. Enfim, Senhor, que nos ajuda, Senhor, ajuda-nos, ajuda esta casa, esse tipo de igreja, essa luz, uau, que toda a gente vai ver e que vai ter acesso a chegar a ela, Senhor. Agora, para que Deus, tudo aquilo que não esteja bem, Tu sabes, Senhor, nada é perfeito. Agora, para que o Teu Espírito Santo nesta noite possa ministrar, possa nos ajudar a perceber e, sobretudo, como lemos na Tua Palavra, ajuda-nos a amar a igreja como Tu a amas, dando a Tua vida por ela. Ajuda-nos a dar a nossa vida por esta casa. Ajuda-nos a dar a nossa vida por esta casa, pelos nossos irmãos, até por aqueles que são piorzinhos. Ajuda-nos a dar o nosso melhor, para que nesta casa haja saúde espiritual, haja amor, haja paz, e o Teu nome seja engrandecido sempre e em tudo, Senhor. E se torne um campo, não mais estéril, mas um campo onde haja produção, onde haja gente nova a nascer, gente nova a chegar, a ficar, a ser amado e a aprender a amar também, Senhor. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.